Possível crise entre Ucrânia e OTAN sobre invasão iminente da Rússia. É quase que unânime entre verdadeiros analistas de defesa e segurança que pairam sobre o possível fronte de informação no leste europeu, em busca dos personagens e dos elementos de interesse por trás das tensões entre Rússia e OTAN-Ucrânia. Estas duas últimas imersas em comensalismo claro, com o Ocidente adotando diálogos assombrosos de subordinação total ucraniana em troca de defesa baseada no artigo 5º da Aliança do Atlântico. Os efeitos de uma guerra local podem gerar desconfortos regionais e intercontinentais, mas enquanto isso não acontece, as consequências energéticas já estão sendo sentidas em toda a Europa, que ainda mantém grande dependência do gás e petróleo russos. É aqui que o interesse americano paira. Se a Europa se livrar do gás russo, quais são as alternativas? É aqui que entra o papel americano como exportadores de gás. Um dos objetivos dos Yankees é enfraquecer o novo gasoduto Nord Stream 2, que liga o oeste da Rússia ao nordeste da Alemanha sob o Mar Báltico, que foi concluído no final de 2021. Os americanos são importantes produtores de gás natural liquefeito, o GNL, e pode ser transportado por via marítima para terminais de regasificação. O GNL é uma alternativa conveniente ao gás clássico russo, uma fonte de energia que só pode ser transportada através de gasodutos. As autoridades americanas anunciaram na terça-feira que estavam em negociações com fornecedores no Oriente Médio e Norte da África para aumentar as entregas do gás para a Europa. Com base nisso, as alternativas e narrativas do Ocidente de invasão russa crescem à medida que aparecem mais dificuldades em se chegar ao objetivo central da OTAN e dos Estados Unidos. Porém, algo não está bem entre Ucrânia e o Ocidente, e nenhuma mídia tradicional e os conhecidos canais e fontes especializadas em assuntos militares se recusam a discutir para não perderem seguidores ou inscritos ou serem taxados de anti-americanismo ou pró-russos. A Ucrânia e o lobby anti-Rússia da OTAN divergem sobre invasão iminente. Com base no interessante levantamento da Orbit Defense Europe, o líder da Ucrânia e seus assessores de defesa e segurança estão avaliando as intenções do líder russo Vladimir Putin de forma diferente de muitos de seus colegas ocidentais. Washington e Londres alertaram que a certeza ninguém tem, são altas de que Putin ordene uma invasão. O presidente americano Joe Biden vem alertando há semanas sobre a possibilidade distinta de que a Rússia possa invadir sua vizinha Ucrânia no próximo mês e reiterou o ponto na quinta-feira passada em uma conversa por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O secretário de Defesa da Grã-Bretanha, Ben Wallace, diz que não está otimista que uma incursão russa na Ucrânia possa ser interrompida, parecendo mais ao episódio da falha do Acordo de Munique, onde o primeiro-ministro britânico Chamberlain aceitava as exigências do líder alemão nos primórdios da Segunda Guerra, na tentativa de evitar uma invasão alemã à Tchecoslováquia. A Rússia nega que esteja se preparando para lançar um grande ataque à Ucrânia, acusando as potências ocidentais de alarmismo oportunista. O Kremlin insiste que os mais de 100 mil soldados que enviou ao longo das fronteiras com a Ucrânia estão apenas participando de exercícios esses que já estavam agendados desde pelo menos 1 ou 2 anos atrás. Mas Zelensky parece suspeitar que Moscou fará algo menos do que lançar uma invasão em grande escala e, mais provavelmente, continuará a travar a forma altamente sofisticada de guerra psicológica e híbrida que vem usando contra a Ucrânia e a Europa com intensidade crescente na última década. E mais, devemos observar que o Ocidente também faz uma guerra psicológica híbrida idêntica contra a Ucrânia. O presidente ucraniano pediu calma antes da reunião de quarta-feira entre autoridades da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França, conhecida como Formato da Normandia, para discutir mais uma vez a região de Donbas, no leste ucraniano, quase metade da qual está ocupada desde 2014.
Questionado em uma entrevista coletiva na sexta-feira para a mídia estrangeira sobre as diferentes avaliações e sobre um possível rompimento com Biden, Zelensky citou suas preocupações com a economia da Ucrânia, dizendo que falar de uma invasão iminente está afetando negativamente a economia. Para mim, a questão da possível escalada não é menos aguda do que para os americanos e outros parceiros, disse Zelensky desconfortável com as retóricas americanas. O ucraniano reclamou ainda que a mídia está dando a impressão de que a nação ucraniana possui um exército nas ruas, e não é o caso. A Ucrânia não precisa desse pânico porque está prejudicando a economia, que, segundo ele, podemos perder a economia atual. O líder ucraniano questionou incisivamente na semana passada, quando os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Austrália anunciaram a evacuação de pessoal de suas embaixadas. Zelensky e seus assessores expressaram frustração, dizendo que a retirada de alguns funcionários diplomáticos foi prematura. Um alto funcionário governamental ucraniano afirmou para diversas mídias ocidentais que as evacuações minaram os esforços para acalmar os temores dos ucranianos comuns. Os Estados Unidos e Grã-Bretanha também disseram a seus cidadãos que deixem a Ucrânia. Além das preocupações com a economia e o moral ucraniano, no entanto, Kiev parece estar em desacordo com Washington e Londres sobre a estratégia de Putin, bem como sobre o quão perto ele está de completar um reforço militar que lhe permitiria lançar uma invasão a todo vapor. Recentemente, uma posição do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, soou preocupante ao afirmar que a Rússia não possui tropas suficientes para efetuar uma invasão em grande escala no momento. Como já sublinhado no área militar, Putin jamais invadiria da noite para o dia sem ao menos posicionar ao longo de todas as fronteiras com a Europa seus exércitos. Caso contrário, deixaria sua nação à mercê. O ministro das Relações da Ucrânia esclareceu ainda que o número de tropas russas concentradas ao longo da fronteira ucraniana e territórios ocupados é grande. Representa uma ameaça à nação, uma ameaça direta à nação. No entanto, no momento, esse número é insuficiente para uma ofensiva em grande escala. A Ucrânia é um território enorme, tem o terceiro maior exército da Europa, e se Putin estivesse trabalhando com base em uma proporção de 3:1 de exército invasores versus exércitos defensores, que é o número que precisa para ter sucesso, então a Rússia precisaria em torno de 5 a 6 exércitos dispostos, algo em torno de 100 mil homens por exército, o que chegaria a aproximadamente 600 mil soldados russos para superar a Ucrânia. Pelo visto, não possui esse quantitativo em prontidão e Putin não está projetando isso. Autoridades ucranianas admitem em particular que estão presas em um dilema. A Ucrânia precisa de assistência militar e material ocidental, de equipamentos antitanque a mísseis terra-ar, e precisam que o Ocidente seja forte para enfrentar Putin e impedir a Rússia de qualquer tipo de ataque, limitado ou não. Mas esta relação com a OTAN está em divergência. Os ucranianos, por sua vez, não querem falar sobre a ameaça, destruir sua economia e deixar seu povo em pânico. É uma linha tênue que os ucranianos estão andando com muita dificuldade. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.